Cláudia Dias, muito obrigada por estares aqui, por teres conseguido este momento para falarmos um bocadinho da tua última peça, sexta-feira, não é? Que vai estrear no Festival Alcântara deste ano. E normalmente, como muitos dos artistas estão em processo criativo e ainda estão na construção dos espetáculos, eu parto desta primeira pergunta, que é: em que estado é que estão? Como é que está a correr o processo? Então, se puderes falar um bocadinho sobre isso. Ok, então se calhar começo por falar sobre a questão do subtítulo. A peça é Sexta-feira, o fim do mundo, ou então não, é o subtítulo da peça. Este subtítulo está muito relacionado com o texto e com o sentido dramatúrgico do próprio texto, em que se apresenta uma iminência de fim do mundo, mas também se apresenta, de alguma forma, as ferramentas e as possibilidades para que esse fim do mundo não aconteça. E, portanto, esse fim do mundo pode acontecer ou pode não acontecer, dependendo da nossa ação. Esta última peça, sendo a última peça do ciclo, eu tive mais dificuldade em perceber exatamente com quem é que ia trabalhar. Demorei mais tempo a fazer a escolha dos participantes, dos colaboradores, e tomei esta opção de estar sozinha em palco. E, portanto, vou encerrar o ciclo só, mas muito bem acompanhada, porque estou a trabalhar com António Jorge Gonçalves nos desenhos digitais para a peça, e estou a trabalhar com dois músicos, o Vasco Vaz e o Miguel Pedro, na parte musical. Tive também a colaboração do Jorge Louraço numa fase inicial do processo, para a escrita do texto, e tenho o acompanhamento também, quer da direção técnica do Nuno Borda d'Água, quer do Caras, numa espécie de olhar crítico e uma assistência geral que o Caras tem desenvolvido desde o início deste projeto. E é interessante acabar sozinha, porque a segunda questão que eu tinha a ver com esse partir do zero na cocriação, não é? A certa altura na entrevista dizes que é uma condição sine qua non para o teu trabalho não saber o que é que vai acontecer, não é? Perder esse controle também nos rituais de criação e no diálogo com os artistas que estão a trabalhar contigo. E neste caso, isso vai alterar um bocadinho esse dispositivo de espera, acho eu, não sei, que tu falas. Porque, a meu ver, isso tinha também estava muito relacionado com o que é o nosso livre-arbítrio e como é que nós trabalhamos sobre isso nas nossas relações interpessoais. Porque a uma escala micro há essa liberdade, esse partir do zero, mas o facto é que o projeto é programado para 7 anos. Então, esse não controle pode ser lido ao nível micro das relações de criação em cada peça, mas a longo prazo há um controle, há uma visão programática e há uma perspectiva de futuro, não é? Então queria primeiro saber como é que vai ser agora nesta peça essa relação mais micro, não é? No teu trabalho, e nesse caso que os artistas estão contigo. Essa ideia de não controlo tem muito a ver com a fase inicial, quando tu começas um trabalho, não é? Porque normalmente quando se começa um trabalho vamos, na minha perspectiva, vamos excessivamente carregados, não é? Vamos com muita coisa, vamos com muitas ideias, vamos com muitos desejos, já com coisas muito pré-definidas, e eu aprendi isso basicamente também com o trabalho com o João Fiadeiro, que é prescindir disso, prescindir desse controle inicial, e também porque tem características pessoais de um excesso de afirmação, não é? Considero uma pessoa muito afirmativa, e esse excesso de afirmação, não é? Que é um caráter, que é uma característica pessoal, pode ser prejudicial, não é? No fazer artístico. E daí haver esse treino, não é? De me obrigar a posicionar nesse sítio, de abdicar desse controle inicial. E, portanto, esta peça é igual às outras nesse sentido, não é? É igual às outras porque eu, quando começo a peça, e o meu primeiro encontro com o Jorge Louraço, foi a pessoa com quem eu inicialmente me encontrei,
nós não sabíamos sobre o que é que iríamos escrever, não é? Sabíamos que iríamos escrever, mas não sabíamos sobre o quê, não é? E foi muito curioso, porque o Jorge Lourasso entrou na minha casa, foi o nosso primeiro encontro, foi dentro do meu espaço, por condições, por questões que tiveram que ser assim, e quando ele entra no espaço, o Jorge Lourasso olha para um boneco de artesanato que eu tenho em casa e diz que a arte popular não tem transcendência. Pronto, e quando ele diz a arte popular não tem transcendência, esse foi o nosso primeiro gesto. Pronto, nós não poderíamos prever, percebes, Raquel, que esse seria o primeiro momento. E acabámos por escrever um texto em que essa frase está lá e que de alguma forma é um texto que anda um bocadinho à volta dessa frase. E portanto esse processo, essa micro-liberdade dentro desta micro-relação existiu na mesma. Menos do que nas outras peças, porque nesta peça, sendo a última, eu deixei-me contaminar mais pelo meu desejo e por realizar um trabalho à volta da ideia de musicar um texto e, portanto, não esperei ter quais eram os materiais que me explodiam nas mãos, não é? Portanto, direcionei mais também o trabalho desta ideia de musicar um texto, que o projeto, apesar de estar muito controlado, não é? Ter um nível grande de controle, porque é um projeto de média duração, está muito pensado, não é? Está muito organizado. Ele tem também ao mesmo tempo uma grande margem. Por um lado ele tem um equilíbrio interessante entre uma planificação e uma abertura. Pronto, é isso. Ok. Desde o início, lá em 2000, quando começaste a desenhar este projeto em 2011, havia uma reivindicação do direito a um futuro, não é? Muito preocupada, estavas preocupada também com essa questão da austeridade e da crise e como é que um artista se autodetermina a trabalhar a longo prazo. E é interessante que esta última peça tenha a ver com o fim do mundo, não é? Que é um tema que eu tenho visto a ser muito trabalhado pela Denise Ferreira da Silva, que é uma filósofa, e a J. Mombassa, que esta ideia de fim do mundo não físico, mas ontológico, o fim do mundo tal como o conhecemos. E queria perceber um bocadinho qual é que é esse teu fim do mundo, se tem a ver com isto, se tem a ver também só com o fim do capitalismo, ou se é mesmo, ou se vai para além disso. Porque eu acho que há uma esperança no final, tu acabas por dizer ou não é? Fim do mundo ou não, mas ao mesmo tempo não queria perceber como é que fazes esse equilíbrio entre a ideia de não há alternativa e as alternativas de futuro que estás a propor. Este mas ao projeto, mesmo tempo não... ele todo é um projeto que no fundo ele partiu de um gesto político, foi fundamentalmente um gesto político e portanto naquela fase, não é, de uma narrativa absolutamente salazarenta, que é a palavra que me ocorre, não é? De ausência de futuro e que nós é que éramos culpados, não é? Pela situação toda mundial, não é? Nós é que tínhamos culpa ainda por cima e o próprio sentimento de culpa, que é um sentimento horrível, não é? De se ter e de se dizer, perante aquele clima cinzento, obscuro, esta narrativa estranhíssima que estava colada à nossa pele, não é? Eu tive necessidade de fazer mesmo um gesto, não é? Que ele fosse um gesto político, não é? E o gesto político é afirmar que eu, enquanto cidadã, mulher, artista portuguesa, tenho tanto direito a criar futuro, não é? Como uma cidadã, mulher alemã. Alemã ou americana, ou seja o que for. Ou das classes altas, agora tu aqui podemos ter aqui muitos encaixes, não é? Podemos ter aqui muitos encaixes, mas basicamente é dizer que no sul da Europa, não é? Temos tanto direito como no norte da Europa e nós depois podemos alargar as geografias, não é? Estas geografias podem ser alargadas. Portanto foi fundamentalmente um gesto político. Não deixa de ser um gesto artístico, obviamente, não é? Porque permitiu um grande aprofundamento da minha linguagem, do meu trabalho, não é? Mas nesse sentido também tem o seu quê
de tentativa de revolucionário, não é? Numa escala pequenina, não é? Que é a minha escala individual, mas se estás a trabalhar a linguagem também estás de algum modo a propor um gesto também ele próprio revolucionário, não é? Mas não deixa de ser um trabalho também que tem um projeto, que tem qualquer coisa também que eu deixo sempre para segundo plano, mas que eu sei que existe, não é? Que está muito relacionado com a minha própria biografia, a minha existência, a idade que eu tenho, o percurso. E portanto esta questão do tempo, não é, atravessa todas estas dimensões, não é? Sejam elas mais políticas, sejam elas mais existencialistas, pronto, e a questão do tempo está sempre aqui presente. É mais uma reflexão sobre o tempo. Nesta em particular, não é, a proposição que eu trago é: eu sou um oráculo do século XXI, sou uma pitonisa, mais concretamente, sou uma mulher, tenho essa função, essa tarefa. Tal como as pitonisas, também venho de uma classe média-baixa, tal como as pitonisas, não é, da antiga Grécia não podiam ser recrutadas nas classes altas porque isso impedia-as de ver o futuro, não é? Eu diria que essa proposição ainda é muito verdadeira, não é? E portanto, eu venho desse sítio também, não é? Venho desse sítio. E portanto tenho esta capacidade, entre aspas, de ver o futuro, que também é aquilo que nós fazemos, artistas, acho, que também tem muito a ver com isso. Pronto, então, nesta proposição de oráculo, não é, eu tenho 5 visões de futuro. E essas visões de futuro, para mim, são visões que estão absolutamente no nosso dia-a-dia, não é? Uma é o perigo nuclear, e portanto nós estamos novamente numa situação muito preocupante a esse nível, e portanto tem havido uma corrida ao armamento nuclear brutal. Acho que os meios de comunicação social não falam muito nisso e deviam falar mais. E portanto estamos aqui perante uma situação de perigo grande, não é? E portanto essa é uma das visões que eu falo na peça. Outra é o regresso do fascismo, não é? Que isso está completamente na ordem do dia, infelizmente, não é? E portanto, e vemos que isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece, inclusivamente, começou a acontecer também em Portugal, e pronto, e é uma questão que está aqui na ordem do dia. Outra tem a ver com a digitalização do nosso mundo, não é? A digitalização do mundo do trabalho, por exemplo, com todas as consequências que isso acarreta de desemprego e de flagelo social, mas também a digitalização das nossas afeições, dos nossos afetos, das nossas relações. Esta questão agora da pandemia veio-nos mostrar isso mesmo, não é? De uma forma muito... Foi um ecrã aberto para essa questão. As alterações climáticas, obviamente, pronto, essa questão, mas não só as alterações climáticas, como o aproveitamento desse discurso para fazer negócio, portanto, que é uma das questões que eu também coloco aqui, não é? Que é uma questão que também está na ordem do dia, portanto, esta tentativa de alteração de paradigma tem também uns grandes objetivos mercantis, e muitas vezes nós vamos todos um bocadinho nesse discurso e não paramos para ver que é isso que também está aqui em cima da mesa. E é também esta associação cada vez maior, não é, entre economia e arte, e portanto este advento de um capitalismo criativo e artístico, não é, que está cada vez mais a impregnar, não é, as nossas práticas, não é, e que é uma questão que a mim preocupa-me verdadeiramente. Mas depois também trago as ferramentas, obviamente, não é? E são ferramentas que são ferramentas do passado, e portanto temos que agarrar nessas ferramentas, não é? Que já conhecemos e fazer uso delas para que estas visões de futuro não venham a materializar-se e a efetivar-se, não é? Pronto, no fundo esta peça é sobre isto que fala. Pronto, eu acho que nós estamos numa fase em que temos grandes perigos e grandes potencialidades, e portanto depende de todos nós e de cada um de nós se as coisas pendem mais para o lado do fim do mundo ou se pendem mais para o lado ou então não é? Mas isso depende da nossa ação coletiva,
coletiva e esta capacidade de nós criarmos convergências, não é? Não são consensos, são convergências. Acho que os consensos não fazem falta, mas as convergências fazem muita falta. Mas também a nossa prática é obviamente individual, não é? São estes dois polos a agir de forma dialética e de forma integrada, não é? Claro, claro. Não, é super político na sua forma de fazer, na sua essência, na sua proposta, e eu acho que estamos numa fase em que precisamos de revisitar o caráter político da arte. E muitos artistas a fazê-lo de uma forma muito assertiva. E a mim parece-me que muitas vezes nós próprios, artistas, refugiamos num discurso de que a arte não é transformadora e de que a arte não tem um potencial para gerar uma diferença a nível social. E isso, observando o teu abandono, não é, dessa arte, leva-me a querer saber porquê, não é? Porque sexta-feira é o último dos dias úteis neste ciclo, não é? E estamos a falar sobre a dança como profecia, a dança como política, e achei muito interessante que na segunda-feira já estavas a falar sobre as forças de direita, os lives da extrema-direita, ou seja, há esse caráter de facto de profecia no teu trabalho. E a minha pergunta tem a ver com, achas que se calhar é melhor direcionar isso para um trabalho mais efetivo na Assembleia, porque sei que também fazes parte do Partido Comunista e trabalhas nesse sentido. Achas que a certa altura o poder transformador da arte e o gesto político faz mais sentido nesse contexto? Porque é que vais deixar de trabalhar com dança? Bom, eu quando disse que vou deixar é no sentido de não continuar a minha atividade enquanto criadora, enquanto coreógrafa, porque eu tenho o sentido que tenho muito a sensação de que disse o que tinha para dizer, está dito, está dito, e não me vejo a continuar a criar de uma forma mecânica ou de uma forma ou repetir ou voltar a dizer, percebes? E essa própria urgência em dizer, ela não existe como existia há uns anos atrás, não é? Já não sinto essa urgência de dizer, e acho que este projeto foi um projeto no qual eu disse efetivamente aquilo que tinha para dizer. Por outro lado, eu quando olho, por exemplo, para o trabalho na música, e que não em todas as áreas da música, obviamente, mas vejo, por exemplo, autores a escreverem, sei lá, 10, 12 músicas e a viverem a vida toda à volta dessas 12 músicas, não é? A conseguirem gerir esse espólio. E isso é uma curiosidade que eu tenho muito grande, que é, então, e como é que nós fazemos isso na área da dança? Tenho muita curiosidade em o que é que será gerir um espólio de um projeto como o 7 anos. As peças continuam aqui e acho que era muito importante que estas peças pudessem ser vistas, não quero parecer arrogante a dizer isto, mas acho mesmo que elas que são importantes. Gostaria de descobrir novos circuitos para a apresentação destas peças, que me parece algo também absolutamente premente, fundamental, não é? Nós irmos ao encontro de e não esperar que as pessoas venham ao encontro de, não é? Portanto, haver aqui outros vetores, outras direções. Tenho todo o trabalho com as escolas para continuar a fazer, o projeto 7 anos, 7 escolas, portanto tenho aqui muita matéria para continuar a trabalhar na escola pública. Tenho todo um trabalho ligado ao arquivo e à academia que pode ser desenvolvido, e nesse âmbito gostaria muito de tirar o meu doutoramento e de fazer esse trabalho, que também me parece importante porque é um gesto que tem a ver com a ideia de inscrição, não é? Tu deixares inscrito qualquer coisa, parece-me também muito importante nos tempos que correm por tudo aquilo que já falámos também. Tenho todo o trabalho dos livros, não é? Tenho livros no Plano Nacional de Leitura, que permite também todo um trabalho a ser feito. Ou seja, há imenso trabalho ainda para fazer e que eu tenho a intenção de continuar a fazer, mas neste sentido de continuar a produzir, não é? Nesta coisa meia que às vezes pode se tornar um bocadinho autofágica. Não tenho interesse em continuar de facto, porque acho que cheguei a um sítio. Eu não estou a dizer que vou deixar o mundo da arte por achar que já não é por aqui. Eu acho que sim, é por aqui,
e espero verdadeiramente que as gerações vindouras agarrem e vão por aqui, porque parece-me muito importante ir por aqui, não é? Com descobertas pessoais e percursos individuais a serem feitos, obviamente, mas acho que é fundamental. Mas acho que é fundamental em todas as nossas esferas, não é? Em todas as nossas esferas. E com todas as limitações e convergências em relação a cada grupo, porque é interessante ouvir-te e estou completamente de acordo, mas ao mesmo tempo partes de um lugar em que existem espaços para fazer uso de. E muitos dos coletivos que se organizam, e estou a falar diretamente de uma questão racial, nós ainda estamos numa fase de reivindicação desses espaços. Os espaços não nos são oferecidos de bandeja e nós não podemos fazer uso de espaços em que não estamos representados, nem temos representatividade. E nesse sentido, toda a perspectiva de futuro torna-se ainda um bocadinho mais alienada. Não sei se isso é uma coisa que te interessa trabalhar. No tópico do fascismo, do regresso do fascismo, estamos a dizer regresso do machismo, regresso do racismo, todos esses ismos, não é? Tu vais tentar fazer essa convergência interseccional desses temas nesse aspecto? Bom, é o legado da Angela Davis, não é? É disso que nós estamos a falar, não é? Porque a questão género, raça e classe, elas estão absolutamente ligadas, não é? E portanto, quando se está a lutar por uma coisa, está inevitavelmente a lutar-se por outra. Essa é a minha perspectiva, como a perspectiva de milhões de pessoas, não é? Felizmente, não é? E portanto acho que é verdadeiramente por aí que a luta tem que ser feita, não é? Nós não podemos fazer uma luta, ou não devemos fazer uma luta meramente sectorial e não perceber que ela está integrada num todo, não é? Claro que se há pessoas que sentem no seu cotidiano, não é, de forma mais premente, todas estas dificuldades, porque associam uma série de dificuldades nelas próprias, outras sentem menos, não é? Mas para mim a perspectiva é absolutamente essa. Claro, e eu acho que o interessante é quando tu dizes já não sinto essa urgência de dizer, isso para mim é muito interessante a vários níveis. Um deles tem a ver com esse lugar de escuta, não é? E com essa ideia de que dizer é um trabalho industrial e temos todos que dizer e temos todos que falar, que às vezes entramos em abordagens produtivistas que não são o tempo de criação e não são o tempo artístico. Mas há aqui outra camada sobre quem é que está com urgência de dizer neste momento. E às vezes, quando eu falava dessa questão interseccional, que tem sido analisada, tem mesmo a ver com como é que nós saímos dos nossos lugares de privilégio, como é que nós saímos dos nossos lugares de enunciação, para exatamente deixá-los abertos para que outras pessoas o possam ocupar. E isso é uma relação que não é muito evidente, mesmo para as pessoas que estão a trabalhar nisto de uma forma ativa, porque tem a ver com perder privilégios e perder espaço e perder lugar de enunciação. E muitas vezes o que as pessoas têm tendência a fazer é vou dar voz, vou dar espaço, nessa vertente mais assistencialista. Então achei muito interessante ouvir-te que já não tens essa urgência de dizer, porque já disseste tudo. Acho que reconhecer isso não é só de uma humildade, mas é politicamente interessante. Agora, sobre as atividades paralelas, achei muito interessante que tu estás muito preocupada com o impacto e a reverberação específica do teu trabalho, para além do palco, não é? Há esse trabalho dos livros, há esse trabalho com as escolas. Queria perceber um pouco mais como é que as peças é que resultam em oficinas em escolas, é uma continuidade da criação. Queria só perceber um bocadinho como é que isso acontece. Não há fronteiras, não é? Não há fronteiras, elas são, ou se existem, elas são porosas. Pronto, e a mesma coisa aqui entre o projeto mãe, que é o projeto de criação, e os outros projetos, não é? As coisas, felizmente, e ainda bem, não é? Contaminam-se umas às outras, não é? Portanto, eu diria que muitas das questões que são trabalhadas aqui vão para as escolas e muitas das coisas que acontecem na escola, não é? Vêm para o projeto mãe, que é o projeto da criação. Mas o princípio é, nós trabalhamos durante um ano letivo com alunos de várias escolas, o projeto envolve 4 escolas por ano letivo, 2 escolas em Almada, 2 no Porto. Trabalhamos durante um ano letivo inteiro, portanto não é uma relação toque e foge, não é uma relação... lá está, este projeto fala do tempo, mas fala deste tempo, não é? Não é o tempo projeto. É o tempo que permite estar,
permite errar, permite não fazer nada, que é fundamental não fazer nada também. E trabalhamos com os alunos em contexto de sala de aula os conteúdos de cada peça relativa a esse ano, não é? E quando eu digo conteúdos, trabalhamos os conteúdos significantes, se quisermos chamar assim, e os conteúdos formais. E, portanto, estamos a trabalhar com os alunos tudo aquilo que nós trabalhamos nas peças. A ideia é mesmo eles tornarem aqueles conteúdos deles, isso é a condição fundamental, e eles depois criarem um objeto. E quando eu digo eles depois criarem um objeto, eu digo mesmo eles depois criarem um objeto, porque nós não somos nós que estamos a criar um objeto com os alunos, não é? Nós somos um bocadinho as rodinhas da bicicleta, não é? Que estão ali para dar apoio, não é? Mas deixamos que sejam eles a fazer esse caminho. Este ano vamos trabalhar os conteúdos do sexta-feira e vamos trabalhar sobre esta ideia de oráculo, sobre a perspectiva, a visão de futuro, não é? Mas não vamos impor a nossa visão, não é? Eu com 48 anos não vou impor a miúdos com 15 ou 16 a minha visão de futuro, porque a minha visão de futuro não tem nada a ver com a deles, felizmente, não é? E portanto nós queremos ouvir, então qual é que é a vossa visão de futuro, não é? Estamos muito interessados em saber, não é, o que é que miúdos de 15, 16 ou 17 ou 14 anos pensam acerca do futuro, não é? Falaste nisso há pouco, dar voz, não é? E o que nós queremos também é dar voz, obviamente, a estes alunos. Este é o 5º ano que nós estamos a trabalhar nas escolas. Trabalhamos muito numa perspectiva de inclusão social pela arte, com tudo o que isso tem de bom e de perverso, mas eu chego a uma conclusão que eu acho que vai ser boa para o futuro, para eu continuar a fazer este trabalho, que é, independentemente obviamente, das condições, por exemplo, económicas dos alunos e das famílias, ditarem em absoluto, têm uma maior possibilidade ou uma menor possibilidade de inclusão social e de apanharem um elevador social, não é? Isso é absolutamente marcante. Em relação à ideia de participação, não é? De participação e de desenvolvimento de pensamento crítico, não é necessariamente assim, o que também é muito interessante pensar. Pronto, e o que nós estamos a fazer com estes alunos, e temos vindo a fazer ao longo destes 5 anos, nós não estamos interessados em formar artistas, estamos interessados em contribuir para que estes cidadãos sejam cidadãos mais participativos, com um pensamento crítico, capazes de se distanciarem das narrativas institucionais e de outras, não é? Analisarem, e é disso que nós estamos a trabalhar, é sobre isso que nós estamos a trabalhar, e também dizer a estes cidadãos, não é? Que eles têm direitos, muitos deles desconhecem que têm direitos que são sociais, que são culturais, que são políticos, que são económicos, portanto os 4 pilares da democracia, não é? E para além disso têm deveres, e obviamente que a arte proporciona ferramentas que chegam lá de forma mais rápida e mais efetiva, também mais sedutora, não é? E também mais divertida, porque isso também é importante. Sim. Claro. Não, eu super reconheço e valorizo o trabalho de arte e educação e de formação, acho que o caminho é mesmo por aí. A minha comichão com a formulação do dar voz é que, como acabaste de dizer, eles têm voz, não é? E acho que é impressionante quando conseguimos perceber isso, que apesar das dificuldades de acesso, etc., eles têm as ferramentas de posicionamento crítico, não é? E eu gosto sempre de me colocar nesse lugar de, ok, vamos ouvir, dar escuta mais do que dar voz, mas pronto, isto é só uma questão retórica. Eu estou a acabar as minhas entrevistas todas com uma pergunta que é um bocado abrangente, mas que acho que é importante fazer neste momento crítico da história que estamos a atravessar, que é o que é que tu, enquanto artista, precisas neste momento de pandemia para conseguires fazer o teu trabalho de uma forma minimamente decente, não é? Eu preciso, enquanto artista, das mesmas coisas que precisava antes da pandemia, só que agora de forma mais premente. Eu, enquanto representante também dos outros, não é? Porque eu, em particular, é como eu te digo, tenho um contrato de trabalho e, portanto, eu não senti nenhuma dificuldade durante a pandemia. O setor é um setor que precisa de ser regulamentado,
Claro. não está regulamentado, precisa de ser regulamentado, precisa de ser erradicada as relações laborais precárias, e as pessoas precisam ter contratos de trabalho que as protejam socialmente. Mas sim, Cláudia, já estou a ocupar muito tempo. Obrigada mesmo por esta Obrigada conversa. a eu.